21ª edição do Grande Prémio Internacional de Marcha de Rio Maior, em simultâneo a 10ª edição do Challenge Mundial de Marcha da IAF, já com os atletas da elite, como vamos ter também a oportunidade de ver mais adiante na reportagem. Para já, ainda momento para observarmos aqui as provas jovens, designadamente a Marcha Jovem de Promoção, que vamos ter aqui nas imagens, na extensão de 2 km. São os escalões mais jovens, são os que se iniciam nesta disciplina difícil do atletismo. Como sempre, ponto preliminar para a competição ao mais alto nível, as provas para os mais jovens. Este ano, mais uma vez, com a presença nos juniores de atletas vindos de Espanha, mas isso era para os juniores. Primeiro, as provas de promoção para realmente os mais pequeninos, os mais novinhos. Aqui estamos com a arrancada dessa prova de promoção de 2 km para atletas nascidos a partir de 1997. Tanto rapazes como para raparigas. Frente à prova muito animada, já se sabe que nestes escalões etários as raparigas conseguem fazer frente aos rapazes, não tanto já mais para diante, apesar de neste momento na marcha em Portugal serem as mulheres que dominam o panorama em termos de qualidade internacional. Aqui esta prova viria a ter a vitória de Carolina Costa, mais uma atleta do Clube Oriental do Puxão, a terminar adiante de Antia Chamosa de Espanha e de Salomé Santos, e depois nos rapazes Rafael Andrino a vencer adiante de Ricardo Bernardino e de José Silva. Ora, justamente no setor feminino venceu Carolina Costa, filha de um marchador de referência do nosso atletismo, justamente Jorge Costa. Viu bem, é claro que é sempre um orgulho para um pai ter uma filha que lhe segue as pegadas, entre aspas, não é? Mas pronto, é bastante cedo e são idades em que nós não podemos estar a embandeirar em arco de forma alguma. Vamos aguardar os próximos anos, que são os próximos anos é que vão dizer se ela vai ser mesmo uma marchadora ou não. Jorge Costa, uma referência incontornável da Marcha Nacional. Continuamos a acompanhar de perto o Grande Prémio Internacional de Marcha de Rio Maior. Já lá vamos às provas principais, às provas internacionais. Para já, ainda a légua de marcha de promoção na extensão de 5 km e diversos escalões aqui a competir em simultâneo, setor masculino, setor feminino. Os dois sexos misturados e atletas desde iniciados a veteranos, portanto uma prova perfeitamente universal esta aqui. Muito interessante nesta perspectiva, até porque estavam atletas que já foram fortes no panorama nacional. Aqui a presença na frente da Ana Urlabaus, atleta do natação do Rio Maior, que é uma júnior, atleta ucraniana, que esteve em evidência durante a temporada de pista coberta este inverno, onde muitas provas de marcha se foram disputando em distâncias mais curtas. E aqui na frente masculina da competição, uma luta muito interessante, numa prova que viria a dar um duplo triunfo espanhol. A prova foi disputada toda em conjunto, foram os espanhóis que acabaram por dominar e, curiosamente, foram dois iniciados que saíram vencedores da competição, conseguindo superar atletas júniores e séniores já em fase adiantada da carreira e alguns muito veteranos. Daniel Ramosa, de Espanha, atleta nascido em 1997, da formação que ganhou por equipas a Cuntis, a conseguir colocar-se na frente da prova. Este iniciado estava, de facto, na luta com alguns atletas juvenis e também com um sénior do Belenenses, Nuno Santos, atleta nascido em 1988. Depois também os juvenis portugueses e um atleta italiano, Giuseppe Inglese, igualmente do escalão juvenil. Estavam na disputa das primeiras posições, mas seria mesmo Daniel Ramosa a vencer, o atleta de Cuntis de Espanha, a formação que ganhou coletivamente esta competição. Chegada de Nuno Santos, do Belenenses, o tal sénior, na segunda posição, adiante dos juvenis Hélder Leitão, do Clube de Atletismo de Baixa da Banheira, clube da Associação de Atletismo de Setúbal, de Grigor Navan, da Escola Secundária Tomás Cabreira, e Giuseppe Inglese, o tal atleta italiano, a terminar no quinto lugar, diante de Miguel Rodrigues, de natação de Rio Maior, que foi o quarto juvenil da prova e o quarto seguido na classificação global. Aqui o pódio, com Daniel Ramosa ao centro, o grande vencedor masculino. Me siento bien, pero fue una carrera dura y el viento también hizo menos la carrera. E agora também o fecho do setor feminino desta légua de marcha de promoção, 5 km. Carmen Escariça, de Espanha, outra atleta do Cuntis, nascida em 1998, ainda mais jovem que o Ramosa, a vencer adiante da Ana Urlabaus, a ucraniana do natação de Rio Maior, aqui nas imagens. Atleta júnior, Sandra Leitão, uma veterana já, uma sénior, nascida em 1975, atleta da Associação Desportiva Recreativa da Palhaça, a terminar na terceira posição. Quarta foi Edna Barros, do Oriental do Puxão, atleta juvenil. Quinta, a espanhola Carmen Fuentes, outra iniciada. Foi moi ben, aínda que me doía un pouco a barriga, pero estuve ben. Foi unha proba bastante ben.
E agora vamos lá então para o Challenge de Marcha da IAF, 10ª edição aqui em Rio Maior. Vamos ter os 20 km para o setor feminino, em simultâneo também 10 km para as júniores e dentro de alguns minutos vamos também pontuar os 20 km para o setor masculino com também aqui 10 km para os júniores masculinos. Para já ainda só o setor feminino em competição. Partida com um quarto de hora de antecedência para o lado feminino. Era sem dúvida a prova vedeta do dia, aquela que colocava 4 atletas portuguesas na disputa daquele que será o trio olímpico para Londres 2012, para este ano, e para essa possibilidade de estar nos Jogos Olímpicos, já que há um máximo de 3 atletas por cada disciplina olímpica no atletismo. E a marcha nos 20 km femininos é essa disciplina olímpica que estava aqui em questão. Início de competição com um ataque de imediato a colocar-se na frente por parte de algumas das estrangeiras. Não havia campeões olímpicos como o ano passado, mas continuava a ser um plantel de grande qualidade que fez uma forte aposta em atletas da América Central e nomeadamente do México, sobretudo no lado masculino. No lado feminino íamos vendo Cláudia Steff da Roménia a colocar-se na frente. Estava aqui também Sabine Krantz da Alemanha, por exemplo, Beatriz Pascoal, atleta de Espanha, e a brasileira Erika de Sena, outras atletas que viria a ser uma surpresa muito positiva. Isto num dia marcado por forte vento que prejudicou drasticamente os resultados aqui em Rio Maior. Frente à prova com Cláudia Steff adiante de outra atleta das mais fortes aqui presentes da competição, Ana Cabecinha, que trazia o dorsal número 1, atleta do Oriental de Peixão, a alentejana que reside no Algarve há muitos anos e, portanto, é, no fundo, uma algarvia de adopção. E Vera Santos, agora com a sua camisola do Sporting, ali colocada na frente e numa posição em que procurava reforçar a possibilidade de ser ela a terceira, diríamos assim, portuguesa na perspectiva de uma seleção olímpica. Essa terceira portuguesa que, de facto, fica um pouco presa pelas disputas entre Vera Santos e Susana Feitor, a atleta mítica de Rio Maior e a última vencedora deste grande prémio de Rio Maior portuguesa no ano de 2001, que agora corre como individual. Situação interessante, na verdade, ou seja, fazendo valer aquele velho ditado de em casa de ferreiro espeto de pau. Steff da Roménia na frente da prova, logo marcada aqui também a presença de Julia Tacates de Espanha, que viria a desistir na competição, mostrando que não está muito à vontade esta época. E aqui João Vieira, o recordista nacional dos 20 e 50 km, este ano já com esse triunfo brilhante no Campeonato Nacional disputado em Pontevedra nos 50 km de marcha com um novo recorde nacional. Não será talvez essa a prova de aposta de João Vieira para os Jogos Olímpicos, é uma questão que se irá ver mais para diante. A verdade, porém, é que o dia não correu muito bem aos gêmeos Vieira, outros algarvios, nascidos em 1973 em Portimão e que são aqui de Rio Maior, de adopção desde há muitíssimos anos esta parte, ao ponto de se pensar quase que foi aqui mesmo que eles nasceram. Na verdade, o Sérgio, que representa agora o Benfica, acabou por não participar na prova, estava previsto, mas não partiu, e o João Vieira teria um dia um pouco mais difícil. As coisas não correram da melhor maneira ao recordista nacional, com 1 hora 20 minutos e 9 segundos, marca feita nos Europeus de Gotemburgo em 2006, e que é esse recorde nacional que se juntou a uma medalha de bronze que ele viria a repetir 4 anos mais tarde em Barcelona. Para já uma liderança muito segura por parte de Matej Tot, o atleta eslovaco, recordista nacional. E vamos vendo elementos da Federação Portuguesa, incluindo o seu presidente Fernando Mota, atentos ao acontecimento. A Federação Portuguesa que seguiu de muito perto esta competição, é uma das forças organizadoras, mas claro, juntamente com as entidades locais importantíssimas, a Câmara Municipal de Rio Maior, o Natação Local e a empresa de desporto municipal, a Desmor, a estarem sempre por trás desta extraordinária organização, que é sem dúvida, em termos de elite, a prova de atletismo mais importante que por hoje se disputa em Portugal, embora haja as meias maratonas e as maratonas de Lisboa e Porto, com grande valia de atletas internacionais presentes, mas tem muita força popular a dar relevância a essa prova. Aqui, em termos de atletas de elite, sem dúvida que o Grande Prémio de Rio Maior é a prova com mais atletas de elite em Portugal que se disputa no panorama atual. Vera Santos, aqui um pouco descolada em relação à frente da prova. Situação a complicar-se para a Sportingista. Não tem tido um ano muito fácil, Vera Santos, na verdade, comparativamente com algumas das suas companheiras que pretendem a seleção olímpica. Aqui à frente da prova masculina, com o Isaac Palma do México a fazer uma figura interessante, um homem que apareceu aqui com um recorde pessoal de 1 hora 23 minutos e 18 segundos e que viria a bater esse recorde pessoal, pese as circunstâncias da competição em que o vento e alguns aguaceiros foram fazendo moça.
Aqui outro mexicano em primeiro plano, Diego Zepeda, com o número 65, viria a cair na classificação ao longo da prova e, sobretudo, a referência para João Vieira, o recordista português, numa temporada que começou da melhor maneira para ele em Pontevedra, com esse recorde nacional por larga margem, por 3 minutos nos 50 km de marcha, viria a desistir. Seria um de bastantes atletas de topo que não viria a conseguir acabar a competição. Houve também um par de desqualificados, mas a grande nota foi, de facto, a não conclusão por parte de João Vieira. Pedro Isidro, entretanto, o atleta do Benfica, viria a cotar-se como o melhor português nesta prova, e falando do lado masculino, obviamente, não havia muita expectativa de que fosse outro atleta e não havia expectativas de que houvesse posições cimeiras por parte dos portugueses. Aqui o super veterano Augusto Cardoso, agora na ADREP, no clube recreativo da Palhaça, antigo grande marchador internacional, olímpico e internacional de campeonatos do mundo por Portugal, sobretudo na prova de 50 km de marcha, fazendo, no entanto, aqui uma competição interessante. Ele que nasceu em dezembro de 1970, como se compreende, um atleta muito veterano, acabaria por se cotar como o segundo melhor português numa disputa apertada com um atleta que é muito mais jovem que ele, o Luís Lopes, precisamente o atleta do Girassol Ramos Catarino, clube da Associação de Coimbra, que viria a nascer apenas 20 anos mais tarde do que Augusto Cardoso. Portanto, uma diferença substancial entre esses dois atletas portugueses que lutavam pelas posições do pódio lusitano dentro dos 20 km de marcha masculinos. Disputava-se também a prova de 10 km para os atletas júniores. Vemos aqui o melhor português nessa prova, Miguel Carvalho, do natação de Rio Maior, precisamente atleta nascida em setembro de 1994. Vai com outro colega que estava a fazer a prova dos 20 km, atleta com um dorsal diferente, portanto já do escalão absoluto desta competição. Atletas um pouco misturados, mas obviamente que a chegada mais cedo por parte dos atletas jovens acabou por explicar bem o que estava aqui em questão, quando vemos Bruno Pedro, outro dos júniores portugueses envolvidos na competição. Não foram muitos atletas, 8 atletas concluíram a prova de 10 km. Houve um bom nível de competição, mas os estrangeiros presentes foram largamente superiores. Mário Sánchez, do México, e Juan Raya, de Espanha. Nos 10 km para júniores do lado feminino, o domínio de Filipa Ferreira, uma portuguesa do Clube Oriental do Peixão, essa tal equipa algarvia que vai fazendo grande tradição agora nos tempos mais próximos. Atleta nascida em 5 de novembro de 1994, a única estrangeira presente, Marisol Pérez, de Espanha, ia ficando claramente para trás no embate com as portuguesas, já que Mara Ribeiro, do natação de Rio Maior, aqui de verde, do lado direito do nosso ecrã, foi a que mais próxima esteve de Filipa Ferreira. Provas para os júniores a aproximar a respectiva conclusão. Aqui as imagens para Nádia Cancela, atleta portuguesa que viria a ficar no 4º lugar da prova júnior feminina. E aqui Marisol Pérez, de Espanha. Portanto, a estrangeira presente na competição não cumpriu a regra do domínio dos atletas do país vizinho no que respeita às provas deste ano em Rio Maior e, nomeadamente, no que respeita às provas para os escalões mais jovens. Filipa Ferreira a aproximar-se do final, perfeitamente dominante nesta corrida júnior, nesta prova de marcha, que é de facto uma corrida num estilo diferente e com as regras específicas. A atleta que foi a campeã nacional de júniores em quarteira, nos 10 km, aqui a dominar esta prova mais uma vez, embora houvesse uma réplica muito interessante por parte de Mara Ribeiro, que ficou exatamente a 2 segundos apenas da atleta vencedora. 51 minutos e 32 para Filipa Ferreira, 51,34 para Mara Ribeiro. Foi muito duro, está muito vento. Mas estas condições só nos dão mais força, principalmente sendo a última oportunidade para ir à Taça do Mundo. Estou muito feliz mesmo. E a chuva apareceu, como se viu também aqui no decorrer deste Grande Prémio Internacional de Marcha de Rio Maior. Vamos olhar agora para o fecho da prova de júniores masculinos. Íamos ali Miguel Carvalho procurando aproximar um pouco os atletas estrangeiros, mas o mexicano Mário Sánchez tinha realmente conseguido uma grande margem sobre os rivais. Foi uma vitória espetacular e um tempo muito bom para o atleta mexicano, um tempo de classe mundial para um júnior, 42 minutos e 13 segundos, e as condições não eram totalmente ideais, como bem se referiu. Vantagem de mais de um minuto sobre Juan Raya, de Espanha, que terminou com 43 minutos e 39 segundos na segunda posição, e Miguel Carvalho seria o melhor português, com clareza, 44 minutos e 45 segundos para o atleta do natação de Rio Maior, que neste momento conclui, o atleta que foi segundo nos campeonatos nacionais de júniores, quarteira 18 de março, nesta prova de 10 km. Depois terminaram Francisco Durán, de Espanha, e Bruno Pedro, de Portugal, este o top 5 da competição masculina de 10 km para os júniores. Finalização agora por parte de Francisco Durán. Aqui temos a 4ª posição e logo a seguir Bruno Pedro, a terminar no lugar número 5. A reportagem junto do melhor português. A prova em si foi uma prova boa, mas com as condições, com este vento, é difícil fazer marca, mas senti muito bem.
tentei lutar sempre e consegui fazer mínimos. E, entretanto, as provas de 20 km continuam, quer no setor masculino, quer também no setor feminino. Aí está a frente feminina. Frente feminina, da qual tinha ficado afastada, entretanto, a Vera Santos, posição complicada. Ela tinha Susana Feitor como companheira barra rival mais próxima adiante de si. Era uma luta, de facto, importante para o terceiro lugar em termos nacionais, já que as duas melhores posições portuguesas decisivas, ou quase decisivas, para saber quem estará na seleção olímpica, estavam atribuídas a Ana Cabecinha e a Inês Henriques. Susana Feitor, que procura aqui uma inédita sexta participação em Jogos Olímpicos, depois de se ter iniciado nesse particular nos Jogos de 1992 em Barcelona, uma atleta absolutamente extraordinária e mítica, que já o ano passado fez abrir as bocas de espanto a meio mundo atlético com a sua presença nos campeonatos mundiais de Daegu, onde conseguiu ficar no top 10, como ficaram as três atletas portuguesas presentes, demonstrando que a marcha feminina em Portugal é uma das melhores disciplinas do atletismo lusitano. Ana Cabecinha na perseguição a Beatriz Pascoal, a atleta catalã, que é a segunda melhor espanhola de sempre nos 20 km de marcha, estava na luta pelo triunfo, juntamente com Cláudia Steff da Roménia e com Sabine Kant da Alemanha. Sabine Zimmer, seu nome de solteira, foi mãe há menos de 2 anos e consegue um regresso muito interessante ao mais alto nível. Vemos aqui, portanto, do lado lusitano, essa predominância de Ana Cabecinha adiante de Inês Henriques, aqui o selecionador português, professor José Barros, muito atento ao que se desenrolava aqui em Rio Maior. Inês Henriques ganhou a primeira prova do Challenge disputada no hemisfério ocidental, em Chihuahua, no México, em março. Venceu toda a concorrência nessa localidade em altitude e, portanto, tive logo uma nota muito importante para impressionar os selecionadores. De resto, continua a fazer uma época muitíssimo boa, mas a seleção portuguesa só ficará praticamente definida com a Taça do Mundo de Saransk, na Rússia, dentro do mês de maio, e aí será praticamente a nota final para saber quais serão as 3 que serão olímpicas por Portugal. Aqui temos Inês Henriques, que continua a representar a natação de Rio Maior, recorde pessoal de 1h29:36 conseguido na Corunha no ano de 2010. Este ano foi a segunda nos campeonatos nacionais, nos 20 km em Quarteira, a 18 de março, atrás da Ana Cabecinha, 1h30:55. É um bom resultado, sem dúvida, mais a mais para uma prova feita em condições que não eram exatamente aquelas que poderiam proporcionar os melhores resultados cronométricos possíveis. E Ana Cabecinha a manter a luta aqui com Beatriz Pascoal quando se entrava para o troço decisivo da competição. Espanhola, que é uma atleta curiosa e bastante atípica, ainda recentemente disse numa grande entrevista que fazia marcha porque era fácil estar no topo da marcha em Espanha e não a correr seria mais difícil, e ela, se pudesse fazê-lo a correr, falo-ia. Não é muito habitual alguém ser tão sincero, embora se assuma que a maior parte dos marchadores não pensa assim. E aqui temos essa espanhola, que é a segunda melhor espanhola de sempre, com 1h27:44, resultado conseguido com a 6ª posição olímpica no ano de 2008 em Pequim. Portanto, é outra atleta que procura em Londres 2012 um grande resultado, e este é o momento em que a espanhola consegue colocar um fortíssimo ataque, a marchar no limite, mas perfeitamente bem em termos técnicos e em termos regulares. A atleta de Espanha a conseguir abrir uma vantagem sobre a Ana Cabecinha, que nunca se rendeu. No entanto, não conseguiria de todo deter Beatriz Pascoal para uma vitória espanhola em Rio Maior. 1h31:03 para Pascoal, Ana Cabecinha 1h31:08. Inês Henriques, um pouco mais atrás, segurava uma preciosa 3ª posição, importante para essa seleção olímpica, conseguindo chegar adiante de alguns atletas masculinos, como vemos, ainda longe de finalizar. 1h30:32 para a atleta do natação de Rio Maior, que conseguiu superar a romena Cláudia Steff por 14 segundos. Susana Feitor vinha mais atrás, atrás da Erika Cena do Brasil, surpreendente 5ª classificada com um novo recorde brasileiro, e da alemã Sabine Kant na 6ª posição. Susana conseguiu o 7º lugar e conseguia vencer por uma posição Vera Santos naquele duelo muito importante da perspectiva da tal seleção olímpica. 1h32:36 para Susana Feitor, uma vantagem clara sobre a Vera Santos, que tardaria 1 minuto e 9 segundos. Portanto, apesar de, em termos posicionais, ser um resultado justaposto ao da Vera Santos, com alguns atletas masculinos atrasados de primeiro, foi uma vitória clara em termos cronométricos por parte da agora individual sobre a atleta do Sporting Clube de Portugal, que no final acabaria por confirmar não ter conseguido pôr em pista a sua condição atual. Y al final pues he tenido la suerte que he tenido más fuerzas que Ana y he ganado, pero bien, contenta. Foi a melhor classificação aqui, claro que estou satisfeita. Não podia estar mais satisfeita com o lugar, claro que a marca com este tempo que estava, para mim é positivo. E agora também o desfecho do setor masculino, numa altura em que vamos ainda espreitando o pódio feminino do 10º Challenge Mundial de Marcha da IAF, realizado aqui em Rio Maior. Agora sim o fecho do setor masculino.
Aqui a luta entre Éder Sánchez do México em primeiro plano e Matej Todt, o recordista eslovaco. Esteve muito próximo de bater o seu recorde nacional eslovaco conseguido no ano passado aqui em Rio Maior. Ele que também é o recordista na prova em que é mais especialista, na prova de 50 km. O ano passado conseguiu 1 hora 20 minutos e 16 segundos com o quarto lugar. Desta vez iria fazer melhor o tal Matej Todt. Quanto Éder Sánchez é um atleta mexicano de grande qualidade, ele é o medalha de bronze dos Mundiais de 2009 em Berlim, portanto, sem dúvida, um dos atletas esperados a estar aqui na frente. Depois, mais atrás, luta entre Isaac Palma, também mexicano, e Robert Heffernan, o recordista da Irlanda, e muitos mexicanos que vinham de Chihuahua na expectativa de continuar uma boa prestação dentro do Challenge Mundial, agora que ele veio para a Europa e vai continuar a disputar-se aqui nas regiões mais a sul do velho continente. Portanto, importante para estes homens pontuarem aqui e também procurarem uma seleção olímpica, é o que está em questão para os muitos atletas mexicanos de elite que estiveram em Rio Maior. Quando vamos vendo atletas já atrasados em relação à frente da prova, do lado português, aquela situação que frisámos há pouco, Augusto Cardoso a passar agora aqui, atrasado sem dúvidas, mas em termos portugueses viria a ser o segundo classificado, e Matej Todt a terminar a competição com esta grande vitória e com um tempo muito bom dadas as circunstâncias, 1 hora 20 minutos e 25 segundos, portanto apenas 9 segundos do seu recorde nacional eslovaco. Éder Sánchez não conseguiu manter no final o andamento juntamente com o atleta europeu, foi segundo com 1 hora 20 minutos e 49, ainda assim uma marca de classe mundial. Isaac Palma pulverizou o recorde pessoal por mais de 2 minutos com a terceira posição, o segundo mexicano na meta, terceiro no conjunto da competição. Um atleta muito jovem, nascido em outubro de 1990, e certamente iremos vê-lo nos Jogos Olímpicos de Londres. É para já a revelação mexicana da temporada. Conseguiu bater o recordista irlandês Robert Heffernan, quarto, com 1 hora 21 minutos e 28 segundos. I enjoyed it. It was fun for me. Very good competition, also tactical. Very hard weather. I'm very happy and it was a good race. Entretanto, em 17º lugar, Pedro Isidro, atleta do Benfica, era o melhor português. Depois de ter ganho a Taça de Portugal de marcha em Leiria, Pedro Isidro conseguia bater os seus concorrentes nacionais, mas apenas no 17º lugar, de entre 28 atletas que terminaram a competição. Augusto Cardoso viria a ser o segundo português, no lugar número 20. Luís Lopes, em 21º lugar, foi o terceiro lusitano. Não foi a marca que eu previa. Também não é os 20 km que estou a pensar para ir à Taça do Mundo da Rússia, vai ser os 50 km. Isto foi um teste para fazer como treinador, pronto, fica-se satisfeito. Agora que venha a outras provas. E João Vieira, ele que já tem mínimo para os 50 km nos Jogos Olímpicos de Londres, acabou por descer do estágio em altitude a apenas 3 dias deste grande prémio, uma situação que penalizou o atleta. Sim, eu penso que foi mesmo isso. Descer a 3 dias da competição foi muito arriscado, mas foi uma opção que eu tive de tomar na minha preparação e da atleta Vera Santos para a Taça do Mundo. E vamos regressar à altitude neste momento e treinar o máximo possível para estar bem na Taça do Mundo. Aos 50, já se sabe, João Vieira tem mínimo, e aos 20 ainda a discussão. Sérgio Vieira e João Vieira estão na linha de partida para esse mínimo olímpico. Ou se não for o mínimo A, o mínimo B, e com ido um atleta só aos 20 km nos Jogos. Mas depois da Taça do Mundo vamos optar. Vamos analisar a cena e ver se os 50 km sozinhos ou os 20 km e os 50. Oportunidade para escutarmos também o diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Atletismo, José Barros. Ora, no setor feminino, das 4 atletas com mínimos há apenas 3 podem ir aos Jogos Olímpicos de Londres. E o selecionador ainda não está esclarecido. Não poderíamos estar esclarecidos quando a prova fundamental já está assumida, é que falta a Taça do Mundo. Fiquei aqui mais uma vez com a certeza de que temos um setor feminino de marcha muitíssimo forte. Isso preocupa-nos pela qualidade, pela dificuldade que vamos ter. Agora, nada ficou definido. E agora a análise também do selecionador ao setor masculino da marcha realizada aqui em Rio Maior. Primeiro, temos que valorizar os atletas dos 50 que hoje fizeram a prova de 20 e tiveram bastante bem. Confirmaram um bom estado de forma a preparar a Taça do Mundo. Em relação aos irmãos, são situações diferentes. Um já tem um grande resultado feito este ano sobre os 50 e não recuperou bem da sua descida nos últimos dias de altitude. O Sérgio foi aconselhado a não competir, de forma a não hipotecar a sua presença na Taça do Mundo. E sabemos que está a treinar bem, esperamos agora por maio para ver se consegue o mínimo A para os Jogos Olímpicos.
A competição em si não teve os resultados que eram previsíveis em face da valia dos atletas, devido ao forte vento que se fez sentir, mas houve emoção, houve espetáculo e houve, sobretudo, atletas portugueses novamente em grande destaque, e isso engrandece a marcha portuguesa. É uma edição com mais uma responsabilidade este ano por ser ano de Jogos Olímpicos. A prova reveste-se de uma importância maior porque estão em causa também os dorsais a escolha dos dorsais para as atletas femininas e masculinos nacionais para participação nos Jogos Olímpicos de Londres. Portanto, isso traz uma responsabilidade acrescida também à organização, para que tudo corra bem, para que os atletas tenham a melhor organização possível para a sua prestação desportiva, e isso obviamente também em termos de organização nos traz mais responsabilidade, mas também outro nível de reconhecimento da prova também, que é muito bom para nós. E assim foi a reportagem do 21º Grande Prémio Internacional de Marcha Atlética de Rio Maior, em simultâneo também o 10º Challenge Mundial de Marcha da IAF. O apuramento olímpico também passou aqui por Rio Maior.